No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Como é que
cumprimento a todos na Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode se assentar e no decorrer da palavra, porque são muito texto aqui que eu vou consultar a palavra, né? Porque é pela palavra que a gente prega, não pela nossa, né, vontade, mas o Espírito Santo, ele que testifica, né? Ele que faz a obra. E como o título é Amor e Perdão, é uma coisa bem confrontosa na nossa vida, é uma coisa assim bem confrontosa mesmo, porque é duas coisas, né, que Deus pegou a gente de jeito, que é a tal da morte, que a gente sabe que ela existe, mas nunca que está preparado, e a questão do perdão, a questão do amor, né, uma coisa bem confrontosa na vida da gente, que a igreja em si, ela tem que aprender a isso, né? Porque muitos falam assim, eu perdoo, mas o perdoar não é aquele perdoar que você vai ver a pessoa, toda vez que você vê aquela pessoa, você vai lembrar o que ela te fez. O perdão é a mesma coisa que, igual Deus faz com a gente, é jogar, né, no esquecimento, né? Deus fala que esquece dos pecados, a gente joga no esquecimento. Assim a gente tem que fazer com as pessoas, porque na Bíblia, né, fala lá que Jesus fala, né, com Pedro, no momento que Pedro pergunta a Jesus quantas vezes você tem que perdoar o irmão lá 7 vezes, ele falou assim, não só apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se você for olhar isso, dá 490. Então, esse 490, eu creio que a pessoa não vai atingir você 490 vezes, né? Então, ele quer dizer infinito, né? Porque imagina só a pessoa te ferir 490 vezes, eu acho que, eu acho que é impossível isso acontecer. Mas não é aquela ofensa assim, de dar uma mal resposta, não é aquela ofensa de coisa, mas é uma coisa que às vezes confronta o seu coração, né? Te deixa ser triste, abatido. Não é porque mal resposta, às vezes a gente, sem querer, às vezes a gente está até nas pessoas. Ou às vezes a gente fala de um jeito, a pessoa interpreta de outro jeito, né? Não é caso dessas ofensas, mas tem ofensas, tem coisas que as pessoas fazem com a gente que ficam marcas, né? A gente é ser humano, mas mesmo assim a gente tem que aprender, né? E dentro de um relacionamento também, né, que fala sobre os casais também, que o tema também é sobre os casais, tem que haver você tem que se dar mais do que receber, né? Muitas das vezes no casamento, porque se você se bater de frente, né, ter aquele orgulho de falar assim, eu não vou deixar isso de lado não, eu não vou permitir isso não. Aí o que quer? O que vai acontecer? O diabo ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. E é nesse momento aí é que o diabo entra, né? Porque os dois estão nervosos, né? Um quer ser mais do que o outro, um não quer abaixar a guarda, o outro também não. Mas aí um tem que ceder, porque se um não ceder, o que acontece? Vai ter briga. E o diabo quer o quê? Briga. O diabo quer o quê? Destruição. O diabo veio o quê? Para matar e roubar e destruir. Eu estava descendo a escada lá de casa e estava pensando na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque até então, o Senhor não tinha me dado a palavra assim, que eu queria trazer para a igreja. Em relação, porque é uma coisa assim, muito confrontosa, que é a questão do amor e do perdão. E Deus me falava, né, me fez eu mostrar que a Bíblia é uma instrução. É uma instrução. E nós somos a ferramenta. E se a ferramenta é usada de mau uso, o
que acontece com ela? Ela estraga. E se a gente não ter as orientações da Bíblia, a gente vai se fazer um instrumento de mau uso. Vai fazer um instrumento de mau uso. É a mesma coisa você pegar eu pegar esse teclado aqui e pegar ele num 220. O que vai acontecer com ele? Vai queimar. Porque ali, na instrução dele, vai falar que ali é 110, 120, né, uma coisa assim. Mas não era um 250. Por quê? Porque a formação desse teclado foi para receber uma carga de 110 e não de 250. E assim é a vida da gente. E está tudo aqui. A palavra do Senhor é uma instrução. Se você quer viver bem, é começar a examinar as Escrituras, né? Não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia constantemente, mas se não tem, passa a ter, porque isso aqui também é um alimento. Porque quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra do Senhor, é porque Ele sabe que nós precisamos de orientações, nós precisamos da palavra do Senhor em todo momento. E falando sobre casais, falando sobre essas coisas, e sobre o perdão e o amor, muitos falam assim, na época de Moisés, era dente por dente, olho por olho, né? Dente por dente. Mas para você, eu estava olhando aqui, mas para você ver que até na época de Moisés, né? Tem lá em Levítico, não precisa, se os irmãos quiser examinar depois, ou abrir agora, você sabe, porque vai ser muitos versículos, né? Então, para ganhar tempo, Levítico 19 e 18. Levítico 19 e 18 fala desse jeito. Olha, você vê que nós estamos no Antigo Testamento. E ele fala assim, não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, como se diz, até naquela época de Moisés, porque muitos falam assim, pega mais a época de Jesus, né, para cá, esquece, mas Jesus, ele não veio para modificar, não, ele veio para fazer cumprir a lei, né? Ele não veio para modificar as leis que foi imposta na época de Moisés, mas ele veio para quê? Para fazer se cumprir, né? E aqui está, você vê Levítico, nós estamos no Velho Testamento e fala o quê? Não te vingarás, nem guardará ira, né, contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como quê? Como a ti mesmo. Então, desde Levítico, né, desde a época de Moisés, já havia isso. E a gente começa pegando Adão e Eva, né? Eu esqueci o esboço lá em casa, mas na hora que eu cheguei aqui, que eu lembrei dele, mas falei assim, Senhor, tudo é na permissão do Senhor, né? Por isso que eu falo que a obra é do Senhor. E quando Adão e Eva, né, estavam lá, e aconteceu o pecado, bem antes disso acontecer, quando Deus fez Adão e os animais lá que ele estava lá vendo, ele sentiu que Adão não era bom que o homem vivesse sozinho, né? Ele sentiu isso. E ele fez a Eva para ser companheira de Adão. Porém, na ordenância lá, né, da desobediência, o que aconteceu? Na hora do pega para capar mesmo, o que aconteceu? Adão jogou na cara de Deus, foi a mulher que tu me deste.
Então eu pude perceber que ali não tinha amor. Não tinha, porque ele poderia falar assim, não, ele falou comigo, vão junto, vão enfrentar isso junto, né? Eu vejo aí, às vezes, nos casos policiais aí, que às vezes vai 3 para roubar. Aí, quando o bicho está pegando, a polícia vem, aí os parceiros vai tudo, sempre sobra um, o resto tudo vai embora. Isso é amor? Né? Então, assim, a gente vê que o amor, que a parceria, não existe no meio do povo, infelizmente. É muito difícil você ter uma amizade sincera. Quando você tem uma amizade sincera, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Se você não tem nada para oferecer, você fica só. Quando a pessoa se junta a você, é impressionante, é uma coisa assim, você tem alguma coisa para oferecer? E não é isso que Deus mostra para a gente. A gente tem que amar, independente se a pessoa vai oferecer algo para a gente ou não. A gente tem que perdoar, independente do que não. A gente tem que aprender. Não é só esperar, fazer as coisas, esperar em troca. A gente tem, igual minha avó, né, quando minha avó era viva, ela falava uma coisa assim, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E é desse jeito a gente tem que ser uns com os outros, sabe, amar verdadeiramente. Porque aqui, no decorrer da palavra, você vai ver que a importância que é o perdoar, a importância que é amar, né? E eu também estava analisando Abraão e Sara. Sara chamava Abraão de meu Senhor. Sara, olha esse casal bonito. Abraão não abandonou a Sara porque ela era estéril, né? Ele ficou com a concubina lá que a Sara deu para ele, mas pela vontade de Sara, não pela vontade, porque em todo momento ele não queria Agar. Você vê lá na Bíblia, quem lê a história de Abraão e Sara, vê que em nenhum momento ele só pensava na Sara, ele não estava assim, ele cria que Deus ia dar um filho mais do ventre da Sara, mas sabe que Sara apressou para ter um filho e fez mesmo assim. Abraão amou Sara com maior intensidade. E hoje em dia, qualquer coisa que acontece com o casal, a primeira coisa que fala é a separação, né? Você não está ali. Aí, quando você está diante de um altar, né? Você fala assim, na tristeza, né? Na dor, né? Na tristeza, na doença e tudo mais, mas na hora mesmo quer pular fora. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Então você vê que lindo que foi esse casal, né? De Sara e Abraão, e ele se separou de Sara depois que ela morreu. Aí que ele foi ter outra mulher, né? Que ele teve filhos com outra mulher. Mas enquanto ele teve a Sara ali, ele a respeitou, né? Então você vê que amor bonito que foi entre eles. Outro casal também que eu acho assim, que muita gente fala mal, da mulher de Jó, né? Fala que na hora lá a mulher de Jó falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre. A gente pode ter vários textos em relação à mulher de Jó. E esse texto eu quero parabenizar a mulher de Jó em uma coisa: que mesmo ela vendo o marido dela tendo lepra, mesmo ela vendo o marido dela passar por tanta situação, ela estava ali do lado dele, sabe? Porque a lepra naquela época, ela passava para a pessoa. Em nenhum momento fala que a mulher de Ló saiu de perto dele. Poderia ter falado assim: não, o homem perdeu tudo, agora não tem nada para me oferecer, ainda está doente, vou largar esse homem, vou embora. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que ela largou ele. E
no entanto, Deus abençoou que ela teve outros filhos com Jó. Então, é isso que é o amor, né, entre casais, é a fidelidade, é o respeito, porque muitas pessoas acham que o amor está no sexo, né, que o amor está no sexo, mas não. Se fosse assim, tarado, então amava, né? Se fosse assim, o tarado, então amava, porque qual que é a atitude de um tarado? Não é estrupar? Então o amor é muito mais do que isso, é muito mais a cumplicidade, é companheirismo, é você ajudar um ao outro, é saber ouvir, saber falar, saber compartilhar, saber caminhar junto, é ter os ideais, né? É ser sincero, sem ficar com fingimentos escondidos e coisas assim, né? Então, isso que é o amor entre o casal e o perdão, né? Aleluias. E aqui eu fui marcando a Bíblia aqui para ficar mais fácil, em relação a algumas coisas que falam sobre o perdão e sobre o amor. Eu peço muito ao Senhor para trabalhar no meu coração em relação ao amor, em relação ao perdão. Nós devemos fazer isso, porque eu sei que é complicado, sabe? Às vezes você não faz nada com a pessoa e a pessoa do nada te vinga, a pessoa do nada te vira as costas para você, faz coisas que você desagrada. Até na própria casa da gente, né, acontece isso. Às vezes você faz tanto, igual você vê aí nos jornais, né? Mãe, não é filho mata mãe, mãe mata filho, pai mata filho, estupra filha. Olha, você vê que tristeza que é. Aonde que está o amor? Né? E o Senhor fala em todo momento em relação ao amor. Aleluia. Crônica, né? Segundo Crônicas 7:14. 7:14. Está aqui escrito assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, Senhor. Então, o perdão, você clamando ao Senhor, Ele também perdoará. Mas você também tem que aprender a perdoar também. Porque é igual outra coisa também que acontece, tem a relação na Bíblia que fala daquele servo, né, que fala sobre o servo lá, né, o devedor lá, que ele perdoou a dívida, né, do servo, e o servo não perdoou a dívida do outro. Ele fez saber disso, voltou e fez o castigo do outro também, porque tem pessoas que é assim, ele quer ser perdoado, ele quer que as pessoas o perdoem, mas não perdoa. A gente tem que aprender a perdoar para ser perdoado também, porque não é só a gente esperar as pessoas, mas a gente também tem que fazer a nossa parte também. No Provérbios 10:12, no Provérbios 10, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Olha, você vê.
Então, aonde que há o ódio, né, não tem o perdão, é isso que acontece. É contendas, é brigas, é divisões, sabe? Mas quando há amor, então o ambiente fica até mais fácil de até se respirar, porque é uma coisa tão gostosa quando há união, quando há sinceridade, né? Porque quando não há amor, quando não há sinceridade, quando não há o perdão, a igreja até mesmo ela se divide em dispersas e não fica, volta para trás, fica igual caranguejo e não desenvolve. Mas quando se há amor, quando se há o perdão, quebra todo o vínculo. E o inimigo, ele não quer que as pessoas se perdoem um ao outro. O inimigo, ele veio assim para destruir mesmo. Então a gente não pode dar lugar. A gente não pode dar lugar, a gente tem que ser vigilante todo o tempo. Em Lamentações, porque não existe, sabe, irmãos? Às vezes fala assim, eu não vou perdoar porque isso, aquilo outro, mas as misericórdias do Senhor, lá em Lamentações 3, 22, 23, está escrito assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Então, se Deus perdoa nós a cada dia, irmãos, olha, você vê quantas vezes que Deus perdoa a gente. Deus sim perdoa a gente mais de 490 vezes. Questão de pensamento, só dos pensamentos, não precisa de nós termos atitude, mas só dos pensamentos o Senhor já nos perdoa, irmão. O Senhor está pronto para nos perdoar, e a gente tem que aprender a ser isso, porque quando Jesus fala assim, sede os meus imitadores, então também entra o amor, também entra o perdão. Em Mateus 5:44, Mateus 5:44. Está escrito assim, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, você vê, não é amar, irmão, quem você gosta. Eu gosto daquele ali porque ele tem as mesmas opiniões que a minha, é o meu jeito, é isso, aquilo, outro. Eu gosto daquele ali porque ele é assim, assado. Mas o Senhor está falando aqui para a gente amar os nossos inimigos, irmão. Olha, você vê. Olha como é que Deus confronta mesmo, para saber se a gente é evangélico mesmo, né? Porque, por isso que fala que o caminho é estreito, porque ser evangélico não é para qualquer um não, irmão. Não é, porque é um caminho estreito, é você amar seu inimigo, porque se amar o seu amigo, nossa, isso é mamão com açúcar, isso aí é mamão com açúcar. Mas você amar quem não gosta de você, ainda falo um tom de santo que eu nem sei que eles falam assim, meu santo não combina com o dele, não. Esse santo aí está bem duvidoso, viu? Porque o único que faz contenda aí é o inimigo. Então esse santo aí que está falando é o inimigo, porque eu falo assim, não, meu santo não combina com o dele, não, né? Tem pessoas que falam assim, então, mas aqui na palavra do Senhor está falando, né? Para você orar pelos seus inimigos, né? Amar seus inimigos e orar para aqueles que te perseguem. Então,
os nossos conceitos. Começando de mim, temos que mudar os nossos conceitos em relação à palavra do Senhor, em relação ao amor, em relação ao perdão, né? Porque em Mateus 6,14, né, capítulo 6,14, também está escrito aqui, ó, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoastes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está vendo? Então, assim, como é que você quer que Deus te perdoa se você não tem o caráter de perdoar o seu irmão, mas com sinceridade, né? Não fazendo, ele me deu um tapa na cara, eu vou dar um outro. Aí ele me xingou, eu vou mandar outro palavrão. Aí ele fez isso, eu vou fazer isso também, eu quero ver quem manda aqui. Quero ver quem manda aqui. Mateus 18, 21, 22 também fala sobre o perdão. Que está assim, né? Que é aquela palavra que logo no início que eu falei sobre Pedro. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha, você vê como é que é. Então a gente tem que aprender. É complicado, mas não é impossível. Não é impossível. É pedir ao Senhor para trabalhar nos nossos corações. Cada dia mais quebrar esse coração de pedra, né? E pôr um coração de carne, um coração perdoador. Amém? Mateus, também agora Mateus já vai falar sobre o amor, né? Negócio do amor, sobre o amor. Mateus 22, 32, 33. Quer ver? Mateus 22, 37, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desde os 2 mandamentos dependerá toda a lei e os profetas. Então, é um mandamento, irmão. Isso é um mandamento do Senhor. Mandamento vem de mandar. Então, o Senhor está mandando você amar não somente o seu irmão, mas seu inimigo também. Aleluia. E não fazer, porque às vezes a gente também olha muito assim, quando chega uma pessoa assim, toda assim, maltrapilho, e o outro de terno. Às vezes a gente vai naquela pessoa que está toda cheia, está de terno, perfumada, essas coisas, e às vezes a gente não tem coragem de conversar com uma pessoa assim e amar essa pessoa que está naquelas condições, tipo um morador de rua, ou uma pessoa assim, nesse nível. Mas a gente, às vezes, o nosso orgulho também, muitas das vezes, nos atrapalha isso. E temos que quebrar isso também. Romanos também fala sobre o amor. Romanos 12, 9, do 9 ao 14. Né, as virtudes recomendadas. O
O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No selo não sejais remissos, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade e abençoai o que vos persegue, e abençoai e não amaldiçoeis. Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, aquele irmão me fez isso, mas ele me paga. Eu vou fazer uma campanha que ele vai ver. Tem campanha, tem pessoas que oram ao contrário daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa. Mas é uma macumba perigosa, é a oração contrária. Ele vai ver, ele fez isso comigo, mas eu vou orar, ele vai ver, não vai ficar isso não sei o que lá. A gente tem que pedir o Senhor a cada dia mais, sabe, irmãos, para que Ele venha modular os nossos corações, a cada dia mais que Ele venha trabalhar em nossos corações, para que a gente possamos pôr isso em prática, né? Igual em 1 Coríntios aqui, 13, 4, 5, né? Que fala sobre o amor também. E ainda que eu distribuía todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então também, irmão, não adianta você, às vezes você fala assim, eu amo, eu dei para ela um mantimento, eu dei para ela o meu salário, eu dei para ela isso, mas isso não é amor não, amor é muito mais do que isso, irmão. Isso aí é um favor que você fez, mas o amor é muito mais do que isso. E toda vez que você também for fazer isso, você tem que fazer com amor. Não é falar assim, não, eu não vou dar não, porque depois vai faltar para mim. Não sei se eu dou, se eu não dou. Não, acho que eu não vou dar não, porque vai que vai fazer falta para mim. Então é melhor nem dar, porque aí você já colocou uma dúvida, porque aí não vai fazer nem bem aquela pessoa que você vai dar. Você tem que dar de todo o coração. Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda amargura. Deixa isso mesmo. Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, você vê, que maravilha. Então, tudo isso, sabe, irmãos, não está partindo de mim. É a palavra do Senhor falando em nossos corações. Em Colossenses também, 13, 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos
e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, irmãos, tudo isso é em relação ao Senhor Deus, né? Tudo isso o Senhor nos deixou aqui bem claro. Não tem como você falar assim, mas Deus não manda a gente perdoar o inimigo, Deus não manda perdoar o irmão, Deus não manda armar irmão, não. Sendo que na palavra do Senhor está aqui quantos versículos que eu li aqui, que eu deixei para a meditação dos irmãos, e olha, você vê que eu não peguei tudo, porque senão a pregação ia ficar bastante extensa. Aqui, para finalizar, do perdão aqui, 1 João 1,9, fala assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, da mesma forma que o Senhor nos perdoa, irmão, nós também temos que saber a perdoar. Nós não temos que ser igual aquele servo, né? Aquele servo lá que pediu perdão, não, que pediu a compaixão lá do seu patrão lá que estava devendo ele lá, não, que ele estava devendo ele, e ele quis a misericórdia, né? Se compara você com o servo e aquele patrão como Deus. E você ali, com o seu irmão mais na frente, porque na hora que ele estava indo, ele encontrou com o que estava devendo ele. E ele não teve compaixão. Ele quer que Deus tenha compaixão, mas nós não temos compaixão com o irmão. Quer que Deus nos perdoa. Olha, você vê quantas podridões, irmão. Eu tenho certeza, irmão, que você, sua família não sabe nem o texto que você fez na sua vida. Você tem certeza que tem muita coisa oculta que só Deus e você sabe o que você fez. Você mesmo, eu mesmo, você mesmo tem vergonha de chegar e falar. Quantas coisas ocultas que a gente fez e fala assim: nossa, eu tive coragem de fazer isso? Eu não vou falar isso não, porque eu tenho vergonha. Mas sabe aquele que vai te julgar você? Aquele lá te viu, aquele lá te filmou. Então você quer que ele te perdoa, mas você não quer perdoar o seu próximo? O que você tem melhor do que o seu próximo? O que você tem de melhor do seu próximo? Será que você é melhor? Será que você vai assim, o seu sepultamento vai ser daqueles assim que nem a terra vai te comer? Vai ser uma coisa especial? Para que você não venha ter aquela coragem de chegar e pedir o perdão ao seu irmão, amar o seu irmão, ou ficar escolhendo: não, eu gosto daquele ali, não, eu gosto desse aqui, não, aquele ali eu estou suportando, mas eu gosto desse aqui, não, esse aqui que vai fazer esse aqui, não, esse aqui não, esse aqui eu não, deixa aqui, o dia que der o pão, mas esse aqui não, mas aquele ali sim. Não, a gente tem que amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Você não vai querer que Deus faça de você uma recepção de pessoas no céu. Imagina, tanta gente lá, Deus vai pôr você lá no cantão lá, vai pôr você lá, mas não, aquele ali, eu não fui muito com a cara dele não, ele vai ficar ali naquele canto ali, não. Vai ficar ali, eu vou ficar assim. Então, aí às vezes você vai falar assim: mas Jesus também teve suas preferências, que foi Pedro, João e Tiago. Tudo bem, mas na ceia, na hora de lavar os pés, ele não lavou o pé só de Pedro, João e Tiago. Ele lavou o pé de todo mundo, de todos os discípulos. Da mesma forma, na hora que ele ceou com todos. Na hora do Espírito Santo descer, ele desceu e foi para todos.
Então, o Senhor, Ele quer que você tome uma atitude, quer que eu tome uma atitude de quebrar os nossos corações e começar a perdoar. A perdoar. Porque o perdão, irmão, ele cobre. Olha, se o perdão é tão assim, é tão interessante que ele cobre um bocado dos pecados que a gente tem. Você vê que naquela hora que a mulher estava lá enxugando os pés de Jesus, né? Jesus pegou e falou com ela, né? Que os fariseus lá falaram assim, mas ele vai aceitar isso? Ela é uma pecadora, como se ele não fosse um pecador, né? O fariseu lá falando, mas ela é uma pecadora, ele vai aceitar isso? E Jesus pegou e falou assim, olha, a tua fé, as tuas atitudes cobriu um bocado dos seus pecados. Você vai ver ali naquela passagem, na hora que a mulher passa, né, os cabelos nos pés do Senhor Jesus, e todo mundo fica ali admirado, né? Na hora lá deles querer apedrejar aquela mulher ali que estava em adultério, o que Jesus fez, né? Se alguém tiver se não tiver pecado, né? Atire a primeira pedra. Foi sair, irmão, de um a um. Eu creio assim, que como tem homem que, assim, não só homem, mas mulher também, hipócritas, eu tenho certeza que tinha homens ali que até deitou com aquela mulher, mas para se safar, ele ficou ali despistado e pôs só a mulher, só a mulher que ia levar tinta ali naquele momento. Mas Jesus, com a sabedoria, porque Jesus ele não falou, porque se ele tivesse falado assim, não vai tacar não, pedra não, ele ia confrontar a lei de Moisés. Então, como ele foi muito sábio, e Jesus era muito sábio, o que ele fez? Ele falou assim, ele foi lá no íntimo de cada um, se você não tem pecado, então atire a primeira pedra, se ninguém tiver pecado aqui. E ele sabia que todo mundo tinha pecado, e foi saindo de um a um. E um homem que podia pedrejar aquela mulher era Jesus. E ele, o que ele fez? Se eles não tacaram pedra, nem eu tão pouco vou fazer isso. Vai e não pegues mais. Olha que lindo, que maravilhoso. Então, da mesma forma que Jesus veio, e Ele quer que você e eu sejam imitadores dele, então vamos começar a ser imitadores deles, vamos começar a ser um cristão que vai ter gozo lá no céu, um cristão que o Senhor vai ter gozo da gente, vai falar assim, aquele ali é meu filho mesmo, aquele ali, ele sabe perdoar, ele sabe amar. Então vamos pedir ao Senhor, se você ou eu tem uma certa dificuldade em perdoar, em amar, vamos pedir ao Senhor isso, para que essa trava, para que esse muro, esse coração de pedra seja quebrantado aqui agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nós, Pai amado, apresentamos, Pai amado, a essa pregação do Senhor Deus, para que o Senhor, Pai, venha fazer de nós, Pai, um vaso novo, que o Senhor venha fazer de nós, Pai amado, uma criatura nova, para que possamos, Pai amado, ser quebrantados pelo Santo Espírito do Senhor. Se for preciso, Pai, que o Senhor venha nos estruturar, mas que o Senhor venha nos quebrantar, para que possamos, Pai, saber perdoar, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos fazer a cada dia melhor, que possamos, Pai, cada dia ser melhor na Tua presença, não para nos aparecer, mas que possamos ser exemplo vivo, Pai amado, da Tua palavra, que possamos ser exemplos vivos, Senhor, do Senhor, que possamos ser verdadeiramente imitadores do Senhor, que o Senhor venha nos quebrantar a cada dia mais, que possamos, Pai amado, a cada dia mais aprender mais do Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, somos falhos sim, somos pecadores sim, mas precisamos do Senhor a cada dia mais, Senhor, precisamos do Senhor a cada dia mais para ser quebrantado,
para ser quebrantada aquele dia mais, Senhor. Que o Senhor venha fazer a obra em nossa vida, que o Senhor venha fazer a obra na nossa família, que o Senhor venha fazer a obra, Senhor, aonde precisar, aonde for, Pai amado, que o Senhor venha colocar a sua santa mão em nossas vidas, para que possa ser aquele trabalho maravilhoso, para que possamos dar frutos, ó Pai amado, na Tua obra, que não possamos ficar só aqui, mas que possamos, ó Pai amado, fazer a Tua obra com amor, perdoar, amar a cada dia mais, ó Pai, que o Senhor venha, Pai amados, nos fortalecer a cada dia mais, porque operando o Senhor, quem impedirá, ó Pai? E desde já, ó Pai, te agradeço pela rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, nós te agradecemos desde já, Pai. Amém. Glória. Glória a Deus. E as palmas vão do Senhor, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando nós perdoamos, a partir da hora que vem o perdão, nasce o amor, nasce a alegria, a paz, que é através do perdão que nasce tudo. E nós temos que perdoar o nosso próximo, como Jesus perdoou. Amém, Jesus? Aleluia. Amado, domingo, se Deus quiser, na graça de Deus, no culto da família, eu creio que nós estaremos aqui em nome de Jesus, com a nossa família, assim o Senhor permitindo. Amém? Amém, Deus. Fique dando esse lugar. Vamos. A bênção pastor, que vai retornar.